a exegese nos mostrou que o livro de Josué, quando foi escrito para legitimar o projeto sacerdotal saducita que queria ter o controle das terras e administrar as terras de toda a Judeia. Mas a hermenêutica hoje, o que nos ensina? Como podemos ler? O que temos que encontrar neste livro que nos ajude a ser testemunhas do Jesus vivo, que nada tem a ver e que nunca assumiu esse projeto sacerdotal de controle das terras e das consciências. Isso se faz muito importante hoje, sobretudo, quando no Brasil, neste processo eleitoral que estamos vivendo, estamos vendo uma verdadeira guerra santa dos grupos fundamentalistas católicos e evangélicos que querem impor um governo eliminando, destruindo o outro lado, demonizando, criminalizando quem está na oposição. No lugar de ser um normal processo democrático onde o povo é chamado a expressar sua decisão, está se tornando, em nome de Deus, uma guerra santa. Então nós temos que, neste momento, voltar a refletir sobre este livro, que mesmo que não seja mais usado diretamente neste sentido, mas fornece essa visão. Lembra aquela aliança? Eu e a minha casa serviremos a Javé. Eliminem todos os outros deuses. Está lá naquela aliança de Siquem. E que muitas vezes é usado para dizer essa nação pertence ao Senhor. Então, outro lado que não quer deixar que o Senhor governe essa nação é demoníaco. Deve ser eliminado, deve ser vencido, derrotado, pisado. Isso em nome de Deus. É a nossa realidade, não só no Brasil, isso acontece em muitos lugares da atualidade. Quantas guerras feitas em nome de Deus, como se Deus quer isso. E vamos justamente lembrar que essa palavra anátema, herem em hebraico, que é o resultado da guerra santa, é porque a guerra é santa quando se deve devolver a Deus o direito de propriedade da terra. Dizer que a terra é de Deus pode ser usado muito bem por nós para dizer que ninguém pode se apoderar dela, mas antigamente dizer que a terra é de Deus legitimava a luta contra todos aqueles que ocupavam a terra e que não acreditavam no nosso Deus. Era esse o conceito de guerra santa, devolver a Deus o que é de Deus. Como ver isso hoje, então? Um primeiro ponto que me parece importante, independentemente dos interesses dos redatores, o que fica claro no livro de Josué, que os poderosos, os reis, não têm direito sobre a terra. A terra pertence ao povo. É herança, não é propriedade, é herança. Herança que Deus deixa aos seus primogênitos. Eu lembro da palavra de Javé a Moisés, vai ao faraó e diz, Israel é o meu filho primogênito, por isso é o herdeiro daquilo que é meu. Dizer que a terra é de Deus era comum nos tempos antigos. O problema é decidir quem é o herdeiro. O livro de Josué, independentemente de tudo e todas as manipulações que podem ter sido feitas
a partir dos interesses dos autores, deixa claro que a herança pertence ao povo. A herança não pode ser entregue aos poderosos. Estou lembrando, por exemplo, o Nabote, que é o rei Acabe, que queria comprar a terra dele, mas eu não posso vender aquilo que é a herança que eu recebi de Deus para administrar segundo a lei de Deus. Esse é o ponto-chave. Nenhum poderoso pode legitimar o conceito de concentração de terra a partir do princípio da propriedade privada. Não. Josué nos ensina que a terra é herança. Por isso é distribuída pela sorte. E é distribuída pelas necessidades do povo. E não é só Israel. É muito importante lembrar que no livro de Josué se fala desta linda aliança, desta celebração feita no Monte Ebal, onde estão os filhos de Israel, mas estão também os estrangeiros que residem no meio deles e as populações nativas. Tudo aquilo que é herdeiro de Deus, não é o poderoso, não é o rei, não é nem a cidade que é o centro do poder antigamente, né? O centro do poder dominador. Cidade era o palácio, era o mercado, era o quartel, era o templo, que oprimia o campo. Eliminar a cidade significa devolver ao campo a sua liberdade. E é muito bonito, porque apesar de todo o esquema, não se fala em tributação no livro de Josué. É o direito à terra e a comer dos produtos da terra. E quando uma tribo diz, mas a minha terra é pequena demais, nós somos muitos, então é autorizado a ir encontrar outra terra. A tribo de Efraim, que é a mesma tribo de Josué, vai ser autorizada a subir as montanhas e até, com uma discutível decisão pouco ambientalista, de destruir a floresta para poder lá se hospedar nas montanhas. Então, este é um primeiro conceito muito importante. E é reconfirmado pelo fato que temos entre os filhos de Israel será incorporada Raab com toda a sua família, que é uma cananeia. Pertenceria à cidade que deve ser destruída, mesmo que na cidade ela não tenha um papel de domínio. Ela é uma prostituta. Ela cuida do linho. Ela é uma tintureira. Ela é alguém que abriga as pessoas. Mas está na cidade. A cidade será destruída, mas ela fará parte da nossa comunidade para todo o sempre. Importante também são recuperar a memória das alianças celebradas várias vezes no livro de Josué. E é importante porque não são alianças do ponto de vista, como é que eu diria, jurídico, burocrático, legalista. São as memórias de que lado Deus sempre esteve na história a partir de quando tirou o seu povo da opressão, da escravidão do Egito. É muito bonito que o livro de Josué
deixa sempre claro e repete com muita certeza que o referencial é um Deus que sempre esteve do lado de quem grita, do lado de quem é oprimido, do lado de quem é explorado e não do lado de quem fazia gritar, de quem oprimia, de quem explorava. A memória que sustenta todas as páginas do livro de Josué é a memória deste Javé, que é o Deus da vida ameaçada, para que a morte não tenha resultado, não seja a última palavra para o seu povo. Isso permanece, mesmo que depois os controladores de Deus façam de Javé. Aliás, é muito interessante porque depois, justamente os sacerdotes do segundo templo, depois de Esdras e de Neemias, vão proibir o uso do nome Javé. Porque para eles vai continuar sendo incômodo, apesar de contar na história de Josué que é Javé que aparece, é o Javé do Egito, é o Javé do Maná, é o Javé da vida, o Javé da terra para todos. Quando eles chegam ao poder, eles vão querer tirar a memória do nome de Javé. Vão chamar ele de Altíssimo, vão chamar ele de Eterno, vão chamar ele do Deus do céu. E só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, teria o direito de pronunciar o nome de Javé. É muito importante lembrar que nesta página a memória de Javé se mantém como memória primitiva, solidária, ao lado dos pequenos, dos pobres e dos oprimidos. Este é o Javé que é lembrado, que é celebrado, que é adorado, que se faz forte junto com a luta do povo. Outro ponto que me parece importante justamente são a memória que os levitas não vão ter terra. Deveriam ser pobres. Memória permanente, daí as cidades levíticas em todas as tribos, memória permanente de quem é o nosso Deus. Aquela memória que Zacarias, o sacerdote, tinha esquecido, apesar de se chamar memória de Javé, mas que é lembrada por Maria na casa dele, de quem é realmente o nosso Deus. Seria esta a tarefa dos levitas, que depois eles esqueceram e que as mulheres, Maria e Jesus, vieram recuperar e reafirmar. Uma coisa que me parece importante, porém, eu vou concluir dizendo isso. O antilivro de Josué é o livro de Ruth. Ruth é contemporâneo, mais ou menos, à redação final de Josué. É todo outro projeto. O santuário no livro de Ruth é representado simbolicamente por Boaz. Boaz é o nome da coluna esquerda do pórtico do templo de Salomão. Quer dizer, nele a força. E Boaz é aquele que vai garantir a Ruth, a moabita, o direito à terra, ao pão e ao filho, que é o verdadeiro projeto de Deus para o povo da terra. E não interessa que seja judeu ou não judeu. É bonito porque a gente diz, não, mas como Raab, Ruth também aderiu a Javé. Aquela afirmação bonita de Ruth, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo, o meu povo, nada vai me separar de ti a não ser a morte. Só que um detalhe que é importante, Raab adere a Javé e deixa claro que a razão é o pavor
que as memórias, os feitos narrados de Javé provocaram em todas as nações. Vamos aderir a Javé porque temos certeza que ele vai ganhar. Então, quando vocês ganharem, nós queremos também receber a vida porque estamos do lado de vocês. Esta é a atitude de Raab. A de Ruth é diferente. É adesão a Javé por causa do amor incondicionado a Noemi, a mulher pobre de Belém. Ela podia ter ficado na Transjordânia, nas terras de Moab. Aliás, Noemi diz, pode ficar se quiser. Eu vou ficar contigo. Por quê? Porque te amo. O amor supera o pavor. A síntese de tudo isso vai ser feita por Mateus. Raab é a sogra de Ruth. Se Ruth é a bisa de Davi, Raab é a trisa de Davi. Raab é a mãe de Boaz. A cananeia é a mãe de Boaz, que representa o santuário. Boaz é filho de uma cananeia e não vai ter dificuldade de aceitar como esposa uma moabita. A presença do diferente, de quem não é o javista excludente. Javé não é um Deus excludente. Javé é o Deus que está cantado pelas mulheres nos capítulos do segundo Isaías. Um Deus que inclui em si todas as experiências que os pobres fazem da presença da força viva na sua história. Nós também hoje temos que ser em memória de Jesus, o nosso Josué. Lembra que Jesus e Josué é o mesmo nome? O nosso Josué hoje é Jesus. E em nome dele nós estaremos sempre do lado do pobre, do último, da mulher, do excluído, do diverso, do desprezado. Nunca, em momento nenhum, do lado dos poderosos. Dialogaremos com todas as culturas, a não ser, seremos sempre contra a cultura dominante de quem quer dominar.